Graças e paz, pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje, quarta-feira, daqui a alguns minutinhos nós já vamos começar nosso culto, amém? Como sempre, vamos aguardar algumas pessoas entrarem, tá certo? Mas vamos começar a orar, vamos começar a adorar o Senhor. Hoje nós estamos recebendo a Daiane, o Renan vai trazer uma palavra, a Daiane vai ministrar um louvor para nós, tá certo? Vamos lá, vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós te convidamos nessa noite, Paizinho. Que o Senhor seja muito bem-vindo neste lugar, neste lar. Que o Senhor venha falar com cada um de nós. Pai, o Senhor possa se manifestar de uma forma sobrenatural. Tenha liberdade, Senhor, nessa noite. Fala conosco, Paizinho, através do Teu louvor, através da Tua palavra. Senhor, tenha liberdade aqui neste lugar. Senhor, nós começamos este culto, começamos essa reunião, Pai, te pedindo, Paizinho, que o Senhor possa visitar cada enfermo, Senhor, cada pessoa que está cometida em um hospital, Pai, que está recluso dentro de suas próprias casas, te pedindo, Senhor, proteção para aqueles que estão trabalhando, Senhor, na área da saúde, estão ajudando as outras pessoas. Papai, que o Senhor venha, Senhor, intervir na nossa nação e no mundo. Nós confiamos na Tua mão, nós confiamos que o Senhor pode reverter, Senhor, tudo aquilo que tem sido colocado diante de cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tenha liberdade nessa noite. Usa a vida do Renan para falar conosco, Senhor. Fala conosco, Pai, através do louvor, através de cada ato aqui nessa noite. Em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar a cada homem, cada mulher, cada jovem e cada criança que nos assiste agora, Senhor, em qualquer lugar, Pai. Aonde essa palavra, Senhor, estiver chegando, que o Senhor possa chegar e se manifestar em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Rei da Glória. Aleluia. Tu me traz a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Oh, Jesus. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teus sacrifícios eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. A vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não me importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar seu lugar em mim. E ninguém pode ocupar seu lugar em ti.
quero que você preste atenção na palavra que vai ser liberada. Renan gosta de falar bastante, então eu quero que você preste atenção, tá certo? Vamos lá. Ok? Só um minutinho, deixa eu pegar o celular aí, por favor. Tá atrás de você. Isso, quiser mesmo. O celular aí. Não, ali. Licença aí. Aí, pronto. Estava nos assistindo aqui também. Boa noite, pessoal. Graça e paz a todos. É um prazer ter essa oportunidade aqui de estar tendo esse contato com vocês, né? Mesmo que seja virtualmente, através das redes sociais, mas é uma maneira de nós mantermos a comunhão, né? Que é o mais importante, a gente estar compartilhando aí da palavra de Deus. Eu acredito que juntos compartilhando a palavra do Senhor, o Senhor nos dando direcionamento através da palavra dele, a gente caminha numa só direção, né? E isso é o mais importante, é o que a gente precisa nesses dias. Tá num espírito de unidade, né? Um senso de unidade para cumprir a vontade do Senhor nesses dias. Isso é importante. Gostaria que, para quem for acompanhar aí de casa, né? A leitura da palavra, 2 Crônicas, se tiver a oportunidade de abrir aí. Muitos têm a Bíblia no celular, né? Aí você usa o celular ou para ler a Bíblia ou para assistir, né? O vídeo aí. Então vamos lá, quem for abrir aí, 2 Crônicas, capítulo 30, ok? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a história de Ezequias, ok? Mas a palavra de hoje, ela vai tomar um direcionamento que a gente vai falar sobre sacerdócio, ok? A gente vai falar sobre sacerdócio. E se fosse para colocar um tema nessa mensagem de hoje, seria a responsabilidade sacerdotal da igreja, né? A responsabilidade sacerdotal da igreja, ok? Mas para entrar nesse assunto, o pastor falou aí que eu falo bastante, né? E é verdade, eu falo bastante mesmo. Mas hoje eu vou procurar, né, filtrar o máximo que eu puder e sem deixar de transmitir a palavra que o Senhor trouxe no meu coração. Amém? Então, acreditei que já deu tempo, né? Quem abriu, para a gente poder acompanhar a leitura da palavra, certo? Deixa aberto aí, ok? Vou dar uma explicação aqui rápida sobre a história de Ezequias, certo? A história de Ezequias aqui vai começar no capítulo 29. Então eu deixo essa dica para vocês, para vocês poderem entender um pouco melhor a história de Ezequias e a importância que ele teve para o povo de Deus naquela época. Então leia depois, se você tiver a oportunidade, 2 Crônicas, capítulo 29, 30, né? E o versículo 1 do 31, ok? Se você puder anotar aí, né? Até uma outra dica que eu dou para você também, nessas pregações, ministrações, né? Tanto hoje quanto as que virão aí do pastor, e quem tiver a oportunidade de estar aqui transmitindo a palavra de Deus, mantenha aí um caderno em mãos, uma caneta, um lápis, né? Para estar sempre anotando, porque como aqui a gente tem que enxugar um pouco a palavra para não passar muito do horário, e a gente acaba não tendo toda a liberdade que a gente tem no culto, né? Para você poder aproveitar, né? Para você poder extrair o máximo que você puder da palavra que está sendo ministrada, anote para poder depois estar lendo, né? E refletindo melhor. Amém? Vamos lá, direto ao ponto. Quem foi Ezequias? Ezequias, ele foi um dos 6 reis, né? Um dos 6 principais 6. Quando eu digo principais, que foram aqueles que andaram no caminho do Senhor, né? Um dos reis de Judá. Né? A gente sabe, é importante compreender que naquele período o povo estava dividido entre Israel e Judá. Judá estava dividido, né? Então acabaram se formando 2 reinos. E no reino de Judá, Ezequias ele foi conhecido por ser o maior de todos os reis. Não houve nenhum como ele, nem antes e nem depois, falando de Judá, né? E por que Ezequias ele foi considerado tão importante assim? Porque assim como alguns outros, né? Porque a maioria
se desviou da lei do Senhor, da vontade de Deus, e passou a adorar outros deuses. Deus acabou idolatrando outros deuses, deixando o seu Criador de lado, né? Então eles acabavam pecando e se afastando da vontade de Deus. Ezequias, ele foi um rei que ele restaurou o relacionamento do povo com Deus. Foi um rei que restaurou não somente o relacionamento do povo com Deus, mas ele estabeleceu novamente os sacrifícios, né, que a lei ordenava que o povo de Deus fizesse a Deus. Ele estabeleceu novamente, ele fez ali a purificação do templo do Senhor, né, que havia ali o templo, porém estava profanado, com várias imagens de outros ídolos, e as pessoas estavam usando o templo de Deus para adorar outros deuses, né? E quando ele assume o reinado, ele era um cara que tinha conhecimento da lei de Deus, ele tinha conhecimento da lei de Moisés, e a lei de Moisés era contra tudo que eles estavam vivendo. Como ele foi bem instruído na lei de Deus, bem instruído na palavra de Deus, quando ele assumiu o reinado, ele já sabia o que fazer. Então ele já começou abolindo, né, a adoração a outros deuses, ele começou a purificar o templo, e se você for ler todo o capítulo 29, você vai ver todo esse trabalho de Ezequias, todo o trabalho de purificação, né, do templo e de aproximar as pessoas de Deus. E isso é um tema bacana para discutirmos hoje, no tempo que estamos vivendo, que é essa questão também, de fazer com que as pessoas, né, se voltem mais para Deus, se voltem mais. Nós temos vivido tempos onde as pessoas têm deixado, né, a vontade de Deus de lado, têm deixado a lei de Deus de lado, e quando a gente fala a lei de Deus, né, a gente costuma falar assim, a gente resume a lei em 2 mandamentos, né, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo a ti mesmo. E até resumindo em apenas duas, nós temos deixado de lado, né? Como que se falta amor hoje em dia, né? Como que se falta amor tanto para com Deus quanto para com o próximo também, né? Se a gente for parar para analisar quantos países têm sido atingidos com essa pandemia, países que, né, financeiramente são bem estáveis, né? São bem estáveis financeiramente falando, mas são países, muitos deles, que deixaram a vida com Deus, né, o relacionamento com Deus de lado. Se a gente for parar para analisar, muitos desses países deixaram Deus de lado, né? E esse é um tempo que nós estamos vivendo que a restauração desse relacionamento, ela se torna essencial, ela se torna muito importante. Então é tempo realmente de olharmos aquilo que nós temos colocado acima de Deus, que nós temos idolatrado acima de Deus, deixar essas coisas de lado e voltar ao nosso coração ao Senhor. Então Ezequias, ele teve essa responsabilidade, ele teve essa missão, né? Porém, quando tudo isso aconteceu, aí que a gente entra num ponto, né, que a gente vai falar hoje. A gente sabe que está chegando perto ali a data da Páscoa, o período da Páscoa, né? Como a gente tem comemorado nos últimos anos na igreja, né? A festa de Pêssah, Páscoa, e ela está próxima aí, né? Todos sabem. E logo nesse momento nós temos vivido tudo isso, né? E Ezequias, ele passou por uma situação, vamos colocar, uma situação parecida, né? Uma situação parecida. Quando ele assume o reinado e quando ele passa a estabelecer, né, a adoração ao Eterno novamente, foi bem no período onde estava próximo à Páscoa, né? E quando ele começou a estabelecer, levou-se um tempo, e quando ele concluiu, né, em parte, né, essa missão dele de estabelecer novamente o culto ao Senhor e de deixar a idolatria de lado, tinha se passado o período da Páscoa, né? E ele poderia naquele momento falar assim, não, já passou, mas vamos fazer agora. Só que não era bem assim. Para se realizar essa festividade da Páscoa, né, a festa de Pêssah, eles tinham que ter todo um ritual de purificação e de consagração. Todo um ritual onde eles viessem se preparar para fazer de forma correta e cumprir de forma correta a festa que o Senhor estabeleceu de maneira perpétua, né? E eles tinham que cumprir essa festa de acordo com a lei do Senhor. E tudo isso era preciso um período de consagração, um período de preparação, tanto das pessoas quanto do sacrifício, né? Nós sabemos que naquela época eles usavam como sacrifício ao Senhor animais também, mas não poderia ser qualquer animal, né? Tinha que ser animal separado para aquela festividade, né? Para a Páscoa. E eles não tiveram esse tempo.
E é aqui que a gente entra no capítulo 30, onde ele decide, né? Onde ele decide cumprir essa festa que estava dentro da lei de Deus. Ele cumpriu a festa por mero prazer, ele quis cumprir a festa, né? Só para curtir a festa, só para aproveitar ali. Não, ele quis cumprir a festa porque estava dentro da lei de Deus. Como eu já disse aqui, Ezequias, ele era um conhecedor da Torá, ele era um conhecedor da lei de Deus, dos livros de Moisés, né? Ele era o conhecedor da vontade de Deus para o povo, e dentro de toda essa vontade de Deus, dentro dessas leis, estava o cumprimento da festa da Páscoa, né? Não somente da Páscoa, mas outras também. Mas o período que ele estava vivendo, teria que se cumprir aquela festa. Porém, ele não se achou nas condições de realizar tal festa, mas ele não poderia deixar de realizar. É onde ele reúne o pessoal, né? Ele reúne ali o seu pessoal e acha uma solução para esse problema. E qual foi a solução para esse problema? Adiar a festa para um mês depois, né? E se a gente for parar para analisar, a gente tem vivido, né, uma situação semelhante à que Ezequias viveu, né? Era para a gente comemorar, já era para a gente estar comentando sobre a festa, já era para a gente estar se preparando para a festa, já era para a gente estar se consagrando para a festa, preparando a adoração ao Senhor, né? Como nós fazemos, como nós costumamos fazer, né? Eu fiquei até imaginando esse ano, né? A Débora ensaiando lá as criancinhas para um teatro, ou algo do tipo, né? Na Páscoa. Eu pensando no pessoal da dança também, a galera da Patrícia aí, o pessoal aí do teatro, né? Fazer algo bem bacana para esse ano, porém, né? Não está dentro das nossas condições. Mas eu estava comentando com o pastor, e estudando essa história aqui de Ezequias, se a gente for parar para analisar, a gente está vivendo um momento semelhante, porém a gente pode se adaptar ao que Ezequias fez também. A gente pode prolongar a festa para frente, mas para que essa festa aconteça, é necessário fazer o que eles fizeram, né? Eles tiveram que se consagrar ao Senhor, eles tiveram que se preparar ao Senhor. E é dentro desse raciocínio que nós vamos conversar hoje, amém? Então eu acredito que só a introdução aqui eu já levei a metade da pregação, mas vamos lá, sem perder o foco. Pedi para vocês abrirem em Crônicas, capítulo 30, né, versículo 3, ok? Vamos ler lá. Vamos a partir do primeiro para você entender o contexto, ok? Eu vou ler aqui para vocês. Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e Judá, também escreveu cartas a Efraim e a Manassés, convidando-os para ir ao templo do Senhor em Jerusalém e celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. O rei, seus oficiais e toda a comunidade de Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa no segundo mês. E a Páscoa, como de costume, tanto costume como dentro da lei de Deus também, era comemorada no 14º dia, né? No dia 14 do primeiro mês. E o primeiro mês, para os judeus naquela época, era o nosso mês de abril, né? Então o primeiro mês deles era um período já de consagração, de preparação, para no 14º dia já começar, né, a festa de Páscoa, que se estenderia por 7 dias. Porém, não foi possível cumprir na data estabelecida por Deus, né, na data dada por Deus, através da sua lei, e eles tiveram que prorrogar essa data. Essa foi a solução que eles acharam para não deixar de fazer a festa do Senhor, né? Não tinha sido possível celebrá-la na data prescrita, pois não havia número suficiente de sacerdotes consagrados e o povo não estava reunido em Jerusalém. A ideia pareceu boa, tanto ao rei quanto a toda a assembleia. Então decidiram fazer uma proclamação em todo Israel, desde Berseba até Dan, convocando o povo a Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel, pois muitos não a celebravam segundo o que estava escrito, né? Então, até esse ponto, o que a gente pode refletir? Que eles tinham o desejo de celebrar a festa naquele momento, né? Logo após Ezequias ter purificado o templo do Senhor. Então, assim, fisicamente estava tudo preparado já. Mas qual que era o grande problema? O primeiro problema, os sacerdotes, que eram responsáveis pelo sacrifício dos animais, né?
e pela intercessão do povo, eles não estavam consagrados. Esse foi o primeiro problema. O segundo foi que eles não estavam reunidos no local onde eles deveriam estar reunidos, ou seja, estavam dispersos pelas tribos, no momento onde eles deveriam estar todos reunidos para celebrarem a festa em unidade, né, ao Senhor. Mas essa ideia ela foi aceita de prolongar a festa para um mês depois, e Ezequias ele deu uma ordem para que fosse anunciada, né, a festa, para que todo o povo depois de um mês pudesse se reunir, né, para que os sacerdotes pudessem se preparar para essa celebração que está dentro da lei de Deus, e que fizesse tudo de forma correta, né? O importante não é somente fazer, mas fazer de forma correta. O importante não é somente celebrar, mas saber como celebrar também, né? Porque ali eles não estavam celebrando a qualquer Deus, né, que eles já estavam acostumados a celebrar naqueles últimos anos de idolatria. Eles estavam estabelecendo novamente a verdadeira adoração a Deus. E nós sabemos que a verdadeira adoração a Deus, né, ela tem que ser em espírito e em verdade. Ela tem que ser de forma correta, né, e de forma pura ao Senhor. Porque assim faz com que a nossa adoração ela suba às narinas de Deus, né, e Ele receba de bom grado. Amém? Para a gente ler aqui, eu estou fazendo a leitura, alguns comentários, mas já a gente vai entrar naquilo que Deus tem para nós hoje, ok? Eu vou ler aqui a partir do versículo 9, certo? Vamos lá, versículo 9 diz assim: portanto, se voltares os vossos corações para o Senhor, vossos irmãos, parentes e filhos encontrarão benevolência por parte dos que os aprisionaram e os sujeitaram à escravidão, e eles retornarão para esta terra, pois o Senhor vosso Deus é bom e compassivo, e não desviará o rosto de vós, se voltares para Ele. Então ali ele estava trazendo o povo de volta, né? Estava trazendo o povo de volta à unidade, para que eles estivessem em união e de forma consagrada ao Senhor, voltando o seu coração para Deus. Os mensageiros visitaram cidade por cidade, em Efraim e em Manassés, e chegaram até Zebulon. Mas o povo riu e zombou deles e os fez passar por grande humilhação. Então, por mais que eles tinham a boa intenção de reunir o povo para celebrarem ao Eterno, ao Deus Todo-Poderoso, alguns não deram atenção, alguns não quiseram ouvir, né? E a gente sabe que isso é uma realidade. Por mais que a gente proclame a palavra de Deus, por mais que a gente tenha essa intenção de atrair as pessoas para Deus, para adorarem a Deus, nem todos vão ouvir. E muitos vão até zombar de nós, né? Essa é uma realidade que vivemos e temos que ter essa ciência. Porém, né, no versículo 11 diz assim: no entanto, alguns homens de Aser, de Manassés, de Zebulon, demonstraram ter um coração sensato e humilde e decidiram partir para Jerusalém, ou seja, onde seria celebrada a festa. Então, de algumas tribos, alguns ainda ouviram, né, a voz do rei, atenderam ao pedido dele e foram se unir para celebrar a festa. Por outro lado, em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, concedendo-lhes senso de unidade, de pensamento, para executarem o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado de acordo com a palavra do Senhor. Assim, uma grande multidão ajuntou-se em Jerusalém no segundo mês para celebrar a festa dos ázimos e pães sem fermento, que está dentro da festa da Páscoa. Amém? Então, aqui a gente fez a leitura. Eu espero que você esteja compreendendo, que o Espírito Santo ele possa abrir não somente, né, a minha compreensão para poder estar passando para vocês, que o Espírito Santo ele tome agora o meu espírito para falar uma palavra, para passar uma palavra para vocês, né, diretamente do coração de Deus. Eu peço a Deus para que venha abrir a compreensão de nós todos, né, de todos vocês, para que Ele possa transmitir a palavra dele de uma forma clara, objetiva, que a gente possa entender de uma forma clara e objetiva, né, e que essa palavra ela possa servir para a nossa edificação. Amém? Aqui, como eu falei para vocês, qual foi o primeiro grande problema para que impediu a celebração da festa a princípio, né? Era a falta de sacerdotes santificados. Aqui a Bíblia está falando que não havia falta de sacerdotes. Não havia falta de sacerdotes. O que havia era uma falta de sacerdotes consagrados ao Senhor. Uma falta de sacerdotes santificados
ao Senhor, né? E hoje nós sabemos que nós temos essa responsabilidade sacerdotal. Então, se nós fazemos parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, nós temos essa responsabilidade sacerdotal. E aqui é onde entra a questão. Sacerdotes, há sacerdotes, mas será se nós estamos consagrados ao Senhor para cumprir a vontade dEle? Estamos consagrados a Deus, estamos santificados ao Senhor para cumprir a vontade de Deus aqui nessa terra como igreja? E eu estou dizendo como igreja por quê? Porque essa responsabilidade sacerdotal não é somente minha como homem dentro do meu lar, não é somente do pastor como pastor na igreja, não é somente dos obreiros, dos líderes. Essa responsabilidade sacerdotal, ela é da igreja. Ela é da igreja, né? Estava até pensando em passar o termo unção sacerdotal, mas eu estaria sendo equivocado, né? Porque essa questão do trabalho sacerdotal, ela é mais uma responsabilidade do que unção. E essa responsabilidade é de toda a igreja, né? Então não é necessário ter um dom sacerdotal. Não, isso não existe, né? É uma imposição de mão sacerdotal. Eu vou impor a mão sobre você, você vai ser um sacerdote. Não, essa é uma responsabilidade de toda a igreja. E quando eu falo de toda a igreja, você vai entender o porquê. A gente vai ler daqui a pouco, na passagem de Pedro, que vai falar sobre essa responsabilidade sacerdotal do corpo de Cristo. Amém? O que é interessante aqui é que quando eles decidiram celebrar a festa do Senhor, eles decidiram fazer de forma correta, de forma que viesse a agradar ao Senhor, né? Ezequias teve esse entendimento e ele chamou o povo, né, a viver essa festa de forma correta. Eu li algo aqui no versículo 12 que chamou muito minha atenção, que falam que eles estavam no senso de unidade de pensamento, né? E essa unidade, ela é essencial para que se cumpra qualquer coisa diante de Deus, né? Quando eu digo qualquer coisa, estou falando assim, qualquer festa, qualquer ato, né? Qualquer ajuntamento de cristãos tem que ser em unidade. Eu vou sair um pouco desse contexto e gostaria de ler com vocês uma passagem de Coríntios, amém? Eu vou abrir aqui, Coríntios 11. A gente sabe que a Páscoa ela é uma celebração que foi instituída a partir do momento que o povo saiu do Egito, né? Que saiu da escravidão do Egito. E ali estava simbolizando o quê? Estava simbolizando a morte e a ressurreição de Cristo. Nós sabemos que a Páscoa ela se cumpriu em Cristo, né? A Páscoa se cumpriu em Cristo, quando Cristo ele morreu por nós na cruz, e era simbolizado pelo Cordeiro que foi sacrificado lá no Egito, né? O sangue que foi passado nos umbrais da porta simbolizava o sangue de Jesus sobre nossas vidas. E nós sabemos que a Páscoa ela simboliza a ressurreição também, que foi a saída deles do Egito, né, em direção à Terra Prometida. Ou seja, quando Deus nos liberta, né, de uma escravidão de pecado e nós entramos, né, numa vida em direção à Terra Prometida, a Canaã Celestial, que ele nos prometeu. Porém, como nós celebramos essa festa? O povo do Egito, né, quando o povo estava no Egito lá e foi liberto do Egito, eles passaram a celebrar essa libertação através da Páscoa, através todo esse ritual que Ezequias estava restaurando, né? Mas nós, como que nós celebramos a nossa Páscoa? Através da ceia, né? Através da ceia, é simples. É algo que nós fazemos todo mês, é algo que a Bíblia fala para nós fazermos toda vez que a gente se reunir, né? Como igreja. Então, se fosse seguir ao pé da letra, toda vez que a gente tivesse um culto, a gente iria ter uma ceia, né? Se fosse seguir ao pé da letra a palavra de Deus. Quando a gente faz uma reunião dentro da nossa casa para celebrar o Senhor, ali a gente pode fazer uma ceia também, né? Com pão e com suco de uva. Isso é totalmente normal. Pode parecer não normal, né? Pode parecer não ser normal falando assim para vocês, porque não é o costume nosso. O nosso costume, até mesmo por questão de organização, a gente faz uma vez por mês, não é verdade? Mas é algo que a gente poderia fazer sempre. E isso é simplesmente para celebrar a Deus pela nossa libertação do pecado e da nossa vida com Deus, né? A ceia do Senhor era uma celebração onde firma a nossa aliança com Deus cada vez mais, né? Só que ela não pode ser feita de qualquer maneira, não pode ser feita de qualquer jeito.
Se a gente for seguir aqui o que 1 Coríntios, o que Paulo, né, nos ensina aqui, ensinou ao povo de Coríntios, que a gente aprende, né, também através da palavra, é que tinha um modo correto de se cumprir a ceia do Senhor. Se a gente for olhar aqui no versículo 17 de 1 Coríntios 11, diz assim, né, tem até um tema aqui, a ceia deve expressar o amor cristão. Amém? Primeiro ponto, a ceia do Senhor deve expressar o nosso amor, né, para com Deus e para com o próximo. Aqui, Paulo está fazendo uma exortação, né, à igreja de Corinto. Por que uma exortação? Porque eles estavam perdendo a essência, né, da ceia do Senhor. Eles estavam cumprindo de uma forma errônea, de uma forma que não estava agradando a Deus. E não estava de acordo com o que Cristo tinha ensinado, né? E Paulo aí começa fazendo uma exortação aqui. Apesar de tudo, não vos elogiarei, quanto à instrução que passo a vos dar agora, porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem, né? Uma reunião que é para produzir só coisa boa, para produzir o bem, quando a gente se reúne em nome de Cristo, né? É para quê? É para proclamar a palavra dele de uma forma onde as pessoas venham ser salvas, né? As pessoas venham se achegar mais a Deus, as pessoas venham ter suas vidas transformadas, santificadas, onde venham levar as pessoas ao arrependimento, e tudo isso é coisa boa, né? Porém, eles estavam fazendo tudo ao contrário. Eles estavam não somente promovendo o bem, mas também o que não era bom, né? No versículo 18 diz assim, em primeiro lugar, porque ouço dizer que há divisões entre vós, quando vos reunis como igreja, e até certo ponto acredito que esteja ocorrendo, né? Então ele estava exortando a igreja de Corinto, por quê? Porque eles estavam celebrando a ceia do Senhor quando eles se reuniam, né, de forma errada. Então quando eles se reúnem não somente para a ceia, mas para qualquer momento que é para celebrar o Senhor, a gente tem que estar no espírito, no senso de unidade, né? No senso de unidade. Eles estavam recebendo uma exortação de Paulo porque estava havendo muita divisão entre eles. Muita divisão, né? Cada um vivendo a sua vida por si, cada um pensando no seu próprio ego, cada um pensando somente nos seus próprios problemas, cada um pensando somente no seu crescimento ali, material, até mesmo espiritual, né? Porque às vezes a gente pensa tanto no nosso crescimento espiritual e a gente não se preocupa com o crescimento espiritual do irmão que está do nosso lado, né? Isso também é importante. Ou seja, eles estavam se reunindo, mas não estavam unidos. Eles estavam se reunindo, mas ao mesmo tempo, né, a unidade de pensamento estava disperso. Então, quando o povo se reuniu, né, o povo lá de Judá se reuniram lá para celebrar a festa da Páscoa, né, o que me chamou a atenção aqui foi que eles estavam num senso de unidade de pensamento, né? Então, não basta você estar unido fisicamente. Você tem que estar unido em um só pensamento, que é o pensamento de Cristo, que é o pensamento que vem do alto. Então, se a gente for parar para analisar hoje, a gente pode não estar unido fisicamente, mas a gente tem tudo para estar unido num só pensamento, que é a mente de Cristo. Se nós estivermos unidos em pensamento, né, com a mesma mente que Cristo ele tem nos dado, porque nós temos a mente de Cristo, e se nós temos a mente de Cristo, nós temos que pensar de uma só maneira, de um só modo de viver, né? E esse modo de viver, como que é esse modo de viver? É ajudando uns aos outros. Se a gente for parar para analisar aqui, se a gente for lá em Atos 2, como que vivia a igreja? A igreja vivia em união, em unidade, um se preocupando com o outro. Se um tinha necessidade, o que tinha mais vendia o que tinha para dividir com o que não tinha. Ele se preocupava com o seu próximo, né? Então, a gente vê aqui que essa igreja de Corinto, ela foi estabelecida não muito tempo de Atos, né, após Atos. Então, tudo que aconteceu em Atos 2, que era o verdadeiro evangelho a ser vivido, foi ensinado a esse povo aqui também. Então, em pouco tempo eles já passaram a viver de forma diferente, né? Imagine mais de 2000 anos depois. Então, isso tem acontecido muito nos nossos tempos também. Mas o mesmo Deus que exortou o povo naquele período, naquela época, o mesmo povo que levantou Ezequias, que estabeleceu novamente sacerdotes para gerar uma unidade de pensamento, é o mesmo Deus também que move céus e terra para gerar um pensamento de unidade para a sua igreja. Então, algo que nós devemos ter em mente é um pensamento de unidade. Por quê? A gente está falando sobre sacerdócio. Sacerdócio, né, é uma responsabilidade sacerdotal da igreja.
E quando a igreja tem uma responsabilidade sacerdotal, tem que ser uma responsabilidade em unidade, como um corpo só. Não é cada um agindo da forma que quer, do jeito que quer, né? Atirando para o lado que quer. Não, tem que ser em unidade, ok? Então, eu nem ia falar nesse ponto hoje, eu nem ia falar dessa parte aqui hoje com vocês, mas o Espírito Santo tem me levado aqui a ter me direcionado a esse caminho, amém? Então, eu queria ler mais um versículo para vocês, né? Quando a gente se reúne para celebrar a nossa Páscoa, quando a gente se reúne como igreja para celebrar a nossa Pessa, né? A nossa celebração de Páscoa, que é morte e ressurreição de Cristo, que a gente faz isso através do pão, que simboliza o corpo de Cristo, né? E o suco de uva, que simboliza o seu sangue. Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos celebrando, né, a nossa vida com Deus. A gente está celebrando a nossa libertação do pecado. A gente está celebrando uma nova vida com Deus, com o Senhor, libertos da escravidão. Amém? E só que quando a gente se reúne para ter esse ato, né, para ter esse ato de comunhão, é necessário uma coisa, né? A Bíblia fala aqui, Paulo fala no versículo 28, assim, ó: examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Ou seja, não é de qualquer jeito também, não é de qualquer maneira, né? Quando a gente chega diante do Senhor, a gente tem que chegar consagrado a Deus. Às vezes a gente tem, né, isso tudo que tem acontecido tem servido para a gente resgatar alguns hábitos, né, que tem que ser um hábito de um verdadeiro cristão. Na verdade, quando a gente se reúne na igreja, agora eu vou falar de um culto de domingo, que é o mais tradicional, é para celebrar a Deus. Quando a gente se reúne na igreja no culto de celebração, o próprio nome já fala, é um culto de celebração. A gente tem que chegar no domingo preparados para entregar a nossa melhor adoração a Deus, né? E quando a gente se trata aqui, como eu disse para vocês, eles tinham o costume de cear o Senhor, de realizar o ato da ceia, todas as vezes que eles se reuniam, né? A gente faz isso uma vez por mês. Agora, usando não somente o culto da ceia, mas todas as vezes que a gente se reúne, a gente tem que se reunir numa unidade de pensamento, adorando somente, né, adorando a Deus num só pensamento, numa unidade, numa expressão de adoração que agrade ao Senhor. Não pode haver divisão no nosso meio. Em contrapartida, né, aqui já é algo mais individual, né? Individual de cada um, né? Redundante, mas é isso, individual de cada um. A gente tem que ter essa noção que a gente tem que se examinar a cada um a si mesmo para poder ver como que está a nossa vida, para a gente entregar uma adoração ao Senhor. Vocês estão me entendendo? Reflita sobre isso. Quando a gente chega no culto, a gente está indo para entregar a nossa adoração ao Senhor, um sacrifício vivo a Deus. A gente não está indo ali, muita gente tem esse pensamento, né? Ah, vou para a igreja no domingo e lá eu peço perdão, lá eu me arrependo, lá eu faço isso, lá eu faço aquilo, né? E se der tempo, se eu já estiver me sentindo aliviado, eu vou adorar a Deus também. Não, cara. Você tem que ter esse momento de comunhão, de arrependimento, de se lançar aos pés do Senhor, de pedir perdão pelos seus pecados, de consertar a sua vida diante de Deus, é nossa intimidade com o Senhor, né? Vá lá no teu quarto, tranca a porta do teu quarto, tem um momento de intimidade com o Senhor, peça perdão pelos seus pecados, examine a si mesmo naquilo que você tem errado, naquilo que você não tem agradado ao Senhor, naquilo que você tem pecado contra Deus, tanto na ação quanto na omissão. Sabe disso? Muitas vezes a gente peca com coisas que era para a gente fazer, a gente não faz. Então coloque sua vida diante do altar de Deus, para quando você chegar na igreja, né, você esteja preparado para entregar a melhor adoração ao Senhor, o melhor sacrifício de louvor e adoração a Deus. Amém? E isso tem que ser feito cada um examinando a si mesmo. Geralmente a gente deixa para fazer isso quando? Né? No culto da ceia. A gente pega lá o suco com uva, né? O suco de uva no copinho, a gente pega lá o pão e ali a gente passa a pedir perdão pelos nossos pecados, ali a gente passa a examinar a nossa vida. Não, a examinação do cristão de si mesmo, ela tem que ser constante. Tem que ser constante, né? O Espírito Santo ele está em nós em todo momento. A partir do momento que a gente recebe o Espírito Santo em nossas vidas, é constante. A caminhada com Deus é constante. Então, a todo momento a gente tem que estar se autoexaminando e vendo aquilo que a gente tem desagradado a Deus. E esse trabalho
é incrível. O próprio Espírito Santo já faz. Ele mostra onde a gente tem errado, ele mostra onde a gente tem falhado, né? E a gente tem que se consertar diante de Deus. E a gente tem o nosso ajudador, né? Que é o Espírito Santo. E ele nos leva pelo caminho mais excelente, né? Para que a gente venha celebrar o Senhor de uma forma santificada. E se a gente não fizer isso, né? Como a palavra fala aqui, se a gente comer, né, do pão e beber do suco, né, indignamente, a gente está comendo para a nossa própria condenação. Porque a gente está menosprezando, né, a nossa vida com Deus. A gente está menosprezando. E isso é algo que não pode acontecer no nosso meio, ok? Agora sim, eu gostaria de ler sobre a responsabilidade sacerdotal da igreja. Amém? A responsabilidade sacerdotal da igreja. A gente falou aqui sobre essa questão da unidade, né? É algo que a gente já falou muito. Eu lembro que no ano passado a gente falou muito sobre unidade. Teve até conferência sobre unidade, né? Mas a unidade, ela vem além de somente estar junto fisicamente, né? A gente tem que estar junto em pensamento também. E por que isso é importante? É importante para aquela mensagem, né, que eu estou querendo passar para vocês hoje, que é a questão da responsabilidade sacerdotal da igreja de Cristo. Amém? Então, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, vai falar sobre o sacerdócio, né? O sacerdócio da igreja. Amém? Fala assim, ó. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, né? Então nós fomos chamados para entregar sacrifícios aceitáveis a Deus. Se existem os sacrifícios aceitáveis, existem também aqueles sacrifícios que não são aceitos por Deus, né? Então, para a gente entregar um sacrifício aceitável a Deus, tem que ser através de uma vida santificada, uma vida de arrependimento, uma vida onde a gente pecar, todos nós vamos pecar, mas nem todos se arrependem. Muitos decidem viver numa vida de pecado. Então a gente tem que viver numa vida de arrependimento. Pecar, a gente peca todo dia, a gente peca no sentar, no levantar. Mas como que nós temos lidado com essa situação? Será que a gente tem lutado contra a nossa própria carne todos os dias para vencer o pecado e consagrar nossa vida a Deus e entregar um sacrifício santo, agradável a Deus? Né? Ou a gente tem deixado o pecado nos dominar? Então, para a gente viver esse sacerdócio, né? O sacerdócio ele tem que ser santo. E o sacerdócio ele tem que ser agradável a Deus. Então, em todo o versículo, quando a gente lê aqui, vós também, como pedras vivas, né, edificados no Senhor. Por que eu estou aqui, né, frisando o plural das palavras? Porque o sacerdócio ele é coletivo. O sacerdócio ele é coletivo. Muitas vezes a gente tem o costume de falar, né, como eu já disse aqui, seja um sacerdote na sua casa, seja um sacerdote como pastor, seja um sacerdote como líder. Geralmente a gente pega essa ideia de sacerdócio, a liderança, né? A liderança da casa, a liderança da igreja, mas a ideia de sacerdócio ela é para a igreja. Ela é para a igreja. Como assim? O sacerdote, no Antigo Testamento, ele tinha a missão de representar o povo diante de Deus, né? Ele tinha a responsabilidade de fazer sacrifícios pelo povo, né, diante de Deus, tinha o compromisso de interceder pelo povo diante de Deus, ele tinha o compromisso de instruir o povo através da lei de Deus. E essa responsabilidade de hoje, ela é de todos nós, é de nós como um corpo, e num só pensamento, né, numa unidade que venha caminhar todos juntos, né, em direção ao alvo, que é Cristo. Então esse sacerdócio, ele tem que ser coletivo, né? Vai continuar falando de sacerdócio no versículo 9, que diz assim: porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a maravilhosa
para a maravilhosa luz, né? Então, qual que é a missão da igreja como, né, tendo essa responsabilidade sacerdotal, né? Porque a palavra fala, nós somos sacerdócio real, e como sacerdócio real, nós temos uma responsabilidade, né? Que é proclamar as grandezas de Deus, Mas como que nós fazemos isso se nós estivermos consagrados a Deus? Então a igreja ela necessita estar consagrada a Deus, santificada ao Senhor, né? Cumprindo a palavra dele conforme ele tem nos instruído e nos revelado e nos ensinado para que a gente possa cumprir o objetivo do sacerdócio. Qual é? Proclamar as grandezas de Deus, né? É a nossa missão. E se nós não estivermos com a nossa vida alinhada a Deus, como que a gente vai proclamar a palavra de Deus? De forma hipócrita, né? De forma hipócrita. Porque continua falando assim, vós sim, que antes não erais sequer povo, mas agora sois o povo de Deus. Então essa palavra aqui é uma palavra direcionada ao povo de Deus, né? Não tinhais recebido a misericórdia, contudo agora recebestes, né? Amados, exorto-vos como peregrinos estrangeiros a vos absterdes das paixões da carne, que batalham contra a alma. Seja exemplar o vosso comportamento entre os homens, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis pessoas que vivem praticando mal, o que é mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberam a sua revelação, né? Então está aqui. Essa é a responsabilidade da igreja. É assumir esse sacerdócio real, essa responsabilidade sacerdotal para proclamar as grandezas de Deus. E como que nós vamos proclamar as grandezas de Deus? Obedecendo a palavra dele, vencendo a nossa carne, vencendo o pecado, e no nosso modo de agir, no nosso modo de ser, as pessoas vão se achegar a Deus. Qual o modo de ser? Qual o modo de agir, né? Pastor, a gente tem mais quantos minutos? Só para conferir aqui. Quantos minutos, cara? Só para mim finalizar. Eu não sei o horário que a gente começou. 10 minutos. 10 minutos? Eu finalizo em menos de 5 minutos. Ok? Então, resumindo aqui, né? A gente pega lá de Ezequias, que a gente começou falando, né? Ele foi impedido de celebrar a Deus, né? Através da festa. A festa, né? Toda a festa de Deus é uma festa estabelecida por Deus de forma perpétua, né? Quando a gente fala perpétua, é porque ela foi instituída por Deus e ela se cumpriu em Cristo. E se ela se cumpriu em Cristo, a partir do momento ela é eterna. E a partir do momento que se cumpriu em Cristo, ela tem que se cumprir para a igreja também. E como que a igreja ela vive essas festas do Senhor? Aqui a gente está falando da Páscoa. E a Páscoa ela é um momento de celebração, né, onde a gente celebra, né, a nossa vida com Deus, liberta do pecado e uma vida nova com Deus, nosso novo nascimento, né? Então é interessante que festa, né? Festa no original ela significa moedim. O que significa moedim? Significa encontro. Em toda festa é o encontro de Deus com o seu povo. Então toda vez que a gente se reúne em nome de Deus para ter um encontro com Ele, em celebração, em adoração e louvor, a gente tem que ter a noção que a gente vai ter um encontro com Deus. E como que a gente tem que se encontrar com Deus? Da forma mais pura e limpa possível, né? O Senhor, Ele nos deixou a Sua palavra. Ele nos deixou o Espírito Santo para nos orientar, para nos santificar. Nós temos o Espírito Santo que nos convence do pecado, né? Para nós mantermos uma vida santificada. Para quando nós nos reunimos como igreja para celebrar o Senhor, ou seja, para celebrarmos uma festa a Deus, para termos um encontro com o Senhor, nós possamos fazer isso de uma forma que venha agradar a Deus. Quando o Senhor ele vier ao nosso encontro, né, nesse moedim, nesta festa e celebração ao Senhor, que Ele possa encontrar a sua igreja purificada. Então, esse era o problema lá no Antigo Testamento, na época de Ezequias. Ele não estava podendo celebrar essa festa, ele não estava podendo fazer acontecer esse encontro do povo de Deus com Deus, porque os sacerdotes não estavam consagrados. E hoje nós, como igreja, temos essa responsabilidade. Devemos nos consagrar
como igreja, para não somente nós nos achegarmos a Cristo, mas para fazer outras pessoas se chegarem a Cristo também. Então, ao final de tudo, essa é a nossa missão. Viver uma vida santificada a Deus, para que outras pessoas se acheguem a Deus também. Amém? Eu procurei falar de uma forma bem rápida aqui. Eu estudei muita coisa, eu li essas passagens várias vezes. É a primeira vez que eu estou fazendo uma transmissão ao vivo. Confesso que eu estou meio afobado por conta de... Tem 2 celulares aqui, né? Eu não sei para qual olhar. O tempo também, né? Porque a gente sabe que transmissão ao vivo ela tem um limite de 1 hora. E para não começar outra live, né? Para não perder tempo aqui, a gente procura terminar antes da 1 hora. Amém? Então, reduzi bastante coisa, mas espero ter passado a mensagem central. Sejamos sacerdócio santo do Senhor. Amém? Como igreja. Pastor? Amém. É isso aí, gente. A gente está procurando fazer toda quarta, como nós fazemos o nosso culto, e todos os domingos, né? E hoje estamos recebendo o Renan aí, trouxe essa palavra para nós, compartilhou um pouco desse estudo, como sempre, né? Bem a cara do Renan. E domingo tem culto às 19 horas, perdão. E na próxima quarta nós vamos receber mais uma pessoa aqui também, para estar trazendo uma palavra, compartilhando uma palavra com cada um de vocês. Nós estamos orando muito para que no próximo domingo, dia 12, sem ser esse agora, no outro, a gente já venha conseguir dar início ou retomar nossos cultos, né? Estamos orando para que isso venha acontecer e peço para que você faz parte desse ministério, você também que não faz, que está nos assistindo em qualquer lugar, possa estar orando porque temos período sentido, de Páscoa, né? Temos sentido muita período da falta, Páscoa, né? estamos sentindo falta de dar um abraço, de estar perto dos nossos irmãos e quero convidar você, participe, compartilhe esse vídeo, né, no Facebook, no Story só fica um pouquinho tempo, mas o Facebook fica aí, compartilhe esse vídeo você que pode. Você que tem nos ajudado aí financeiramente, né? Nós estamos mantendo o nosso salão fechado, então se você pode nos ajudar, tem como contribuir online, liga para mim, manda um WhatsApp, a gente manda uma conta, manda um boleto, enfim. Deus te abençoe por estar nos ajudando. Amém? Quero orar por cada um de vocês. Pai, muito obrigado por esse tempo Sim, maravilhoso, por tudo obrigado, aquilo que o Senhor tem feito. E te pedimos, Senhor, que o Senhor possa intervir em meio a toda essa situação contrária que tem acontecido. Jesus, e nós cremos, Senhor, que o Senhor pode estender as suas mãos porque o Senhor não perdeu o controle de nada. E nós cremos que o Senhor pode fazer aquilo que o homem não pode fazer. Sim, Deus. E nós declaramos o recuo desse vírus em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Que a graça e a paz estejam com todos. Todos digam amém. Amém. Deus é bom o tempo todo. E nós somos Contaminados pela graça. pela graça. Glória a Deus Deus. abençoe e fiquem na paz.